Bem-vindo ao nosso Pod Roça. Eu, Wanderson Belize, com Silvana Grelli. Hoje vamos receber o Dr. Samuel, que está aqui de volta conosco. Temos o prazer de receber hoje o senhor Thiago Bicelli, gerente comercial. É um prazer ter vocês aqui. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente suou um pouquinho para chegar aqui, mas graças a Deus conseguimos chegar. Agradeço pela oportunidade de vocês, pelo convite do Samuel e pela presença dele aqui também. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história, da história da empresa, da Neogen, e falar bastante sobre genômica, aí, tanto em gado de leite como em gado de corte. Tá, vamos lá, Thiago, você vem de uma região que é tradicionalmente de corte, né? Fala um pouquinho como é que é isso lá na sua região e como que você acha que dentro da nossa região, que é uma região pequena, tá, de pequenos produtores, como que o genoma vai estar ajudando para o futuro da pecuária de corte? Vamos lá. Minha região, na verdade, é ali entre Pindamonhangaba e Ribeirão Preto, né? Então, o estado de São Paulo, a gente sabe como é que é. O Vale do Paraíba é muito parecido com a realidade que a gente tem aqui. Mas o estado de São Paulo, praticamente, hoje é só cana-de-açúcar, né? Então, eu que estou na atividade há um pouquinho de tempo, aí, uns 20 e pouquinhos anos, eu vi algumas migrações, vamos dizer assim, né? O Oeste Paulista transferiu o gado para o Mato Grosso do Sul, que transferiu o gado para o Mato Grosso, porque a soja foi empurrando, o eucalipto foi empurrando, então as grandes criações hoje a gente tem que viajar bastante para o norte, centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará, hoje com rebanho em franca expansão, e é o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Para uma região como essa, onde a aptidão, como você mesmo comentou, ou vai para a pecuária de leite ou vai para a pecuária de corte, né? Não existem essas alternativas, né, de arrendamento para a cana-de-açúcar, não, o eucalipto não tem como chegar aqui nesse relevo também, a soja tem essa dificuldade. O pequeno produtor ele precisa cada hora se achar mais no uso da tecnologia, porque criar gado, principalmente pecuária de corte, como há 30, 40 anos atrás, é totalmente diferente. Há 30 anos atrás, um boi demorava 5 ou 6 anos para ser abatido e ele valia dinheiro, ele era como um investimento com 4 pés andando no pasto, né? Hoje, se você não tiver eficiência, você vai estar fora do negócio em pouco tempo, né? Existe aí as flutuações, os ciclos pecuários. Hoje a gente está no fundo de um ciclo querendo virar aí no segundo semestre para acontecer tudo de novo nos próximos 5 anos, né? Que é outra coisa que eu acho que os produtores têm que se preparar um pouco e aprender a lidar com esse ciclo. Mas o uso da tecnologia no pequeno ele é muito mais importante do que no grande. O grande dilui os seus custos na escala, dilui os seus erros na escala, né? E até os sucessos são até um pouco mais difíceis de aparecer numa operação grande, né? Os números são muito grandes. Agora, aquele que está com um rebanho pequenininho, ele não pode errar o acasalamento de 10% das fêmeas dele, porque esses 10% vão fazer muita diferença na receita dele. Essa genética se perpetua dentro daquele rebanho, então um erro na genética, segundo informações de um pesquisador aí que eu tive contato há uns 4, 5 anos, ele se perpetua por 25 anos dentro do seu rebanho. Então você convive com um erro durante 25 anos. Então acho que uma das soluções é o uso, não só da genética, mas a estratégia nesse uso, né? Decisões corretas, seleção, acasalamento e descarte, que é o que a gente fala que nem um mantra, né? A genômica auxilia nesses 3 quesitos. Então, além disso, tem toda a parte de ambiente, né? Tem que cuidar de todas as pontas aí. E a agricultura e a pecuária hoje não aceita mais desafio, né? Você falar, vamos fazer um desafio aqui de ficar, igual a gente vê na Silvana, arroba, nessa inconstância, para o produtor pequeno é muito pior, você não acha? Assim, sem ter uma visão ampla, igual você está falando. Exato. Geralmente um criador grande, um produtor agrícola grande, ele tem que ter um pouco de caixa, né? Para aguentar algum eventual problema. O pequeno, às vezes, está rodando com o que tem, então fica difícil. E outra, a agricultura não aguenta desaforo igual a pecuária, né? Você não planta soja sem colocar o tanto certo de adubo, você não planta sem colocar o defensivo da maneira correta, porque o investimento inicial é grande. Na pecuária existe um investimento, mas ele fica diluído ao longo dos anos. É aquela brincadeira, calcula o custo de uma vaca que está Parada, 7, 8 anos na sua fazenda, e se ela ficou parada um ano. Então, falta um pouco dessa questão de administrativa dentro de fazendas, né? Principalmente na pecuária de corte, que o bicho fica meio largadão. E hoje a Neogen consegue projetar os animais que vão sair primeiro, se eles têm boa qualidade, fazendo o genoma no corte.
como assim no leite, Samuel, que você falou também? Sim, sim, Vandim. Novamente, agradecer a vocês pelo convite, estar aqui novamente, né? Com certeza, a gente tem essa capacidade aí, conforme a gente falou da outra vez que nós tivemos aqui, né, do produtor poder fazer o investimento, né, tanto no leite quanto no corte, quando a gente fala aí de pecuária, né, e ele ter a tomada de decisão na palma da mão, ele saber qual o caminho que ele vai, né, e às vezes ele não sabe, na maioria das vezes ele não está sabendo, mas quando ele tem esse norte para seguir, a tomada de decisão dele com a informação, principalmente a informação genômica, dá uma precisão, uma assertividade maior para ele naquilo que ele busca, né? No ganho de gerações, de intervalo de gerações, né? Ele ganha nas principais características que ele seleciona para o negócio dele. Isso é um negócio muito importante. É que eu estava falando com o Thiago, que assim, eu já tive duas produtoras, uma é produtora, né, e a outra é produtor, assim, ele danado da vida, porque assim, ele estava chegando com o gado para o abate e o frigorífico devolvendo, fazendo assim, né? Exigindo uma análise de carcaça que ele não tem, né? Porque não faz esse trabalho de melhoramento genético. Então, assim, eu acho que hoje, dentro do corte, também isso é muito importante. Assim, me fala o que é que o produtor precisa estar fazendo isso? O que a genômica vai estar ajudando ele para ele ter um gado com essa formação, uma boa formação de carcaça, uma carcaça que chegue e seja lucrativa para ele e ele não tenha que passar por esses problemas. Só dando mais um contexto aí de história, né? Quando eu formei, a gente estava atrás de uma carcaça de 16 arrobas, né, de macho. Hoje os frigoríficos já estão demandando 20, 21, 22 arrobas, né? Então, tudo bem, se passaram 20 anos, mas você precisa acompanhar esse movimento. O frigorífico devolve uma carga que chega lá, porque custa para ele a mesma coisa, pendurar uma carcaça de 20 e uma carcaça de 16, 17. Então, a eficiência da planta, que está batendo lá centenas de cabeças por dia, aumenta muito mais. Então, o produto que o frigorífico quer hoje é diferente do que ele queria 20 anos atrás. Outra coisa, quando você está pensando em genética, a gente tendia, né, o criador ele tende a buscar o melhoramento só do lado macho. Então, o lado do macho, ele é democratizado. Você tem aí 9, 10, 11 empresas de inseminação artificial de extrema competência no Brasil, quase todas multinacionais, que te oferecem o que tem de melhor em genética, seja de zebuíno, seja de taurino. Então, esse lado, a chance é igual para todo mundo. Se você tem condições, você vai lá e compra o líder de sumário, o primeiro colocado, o segundo, terceiro. Agora, a diferença do desempenho das propriedades está na maneira como você seleciona suas fêmeas e acasala. Que essa parte depende de você criador, produtor. Então, a genômica vai ajudar muito mais do lado da fêmea do que do lado do macho, que é um conceito também que no início foi feito da maneira reversa, vamos dizer assim, né? O gado holandês começou usando muito em macho, o gado Nelore, o Angus começou usando muito em macho, até o momento que olharam os números e os gráficos e perceberam que fazendo mais do lado da fêmea, você tem um progresso muito mais rápido. Né? Nós conversamos isso aqui com o Samuel, nesse aspecto, que a preocupação era, né, com o touro, com o sêmen, e não com a reprodutora, e que hoje é um pouco diferente. Você tem que ter mais preocupação com quem está produzindo, né, com a fêmea, do que com o macho. Sua unidade produtiva, a fêmea. Né? Se você conseguiu selecionar ela de uma maneira correta, você não está errando, você está escolhendo a boa e está descartando a inferior, já é meio caminho andado. Depois você escolher que dose de sêmen você vai colocar nela também de maneira complementar, onde você corrige o que falta nela com aquele touro que vem do mercado, já é mais um quarto do caminho andado. Um pouco a gente vai deixar para a biologia, né? A gente não vai conseguir acertar tudo, né? Tudo, mas tomando esses cuidados, e fazendo o genômico igual, o Samuel já fez uma explanação, inclusive eu vi hoje de novo a sua participação, eu fiquei bastante tempo no aeroporto, eu vou de novo. E a genômica nada mais vai fazer, porque o pessoal tinha muito medo da tecnologia, isso é complicado, isso aí não é para mim, eu sou um produtor pequeno, isso aí é só para produtor grande que faz genética. E assim, a gente está tentando trabalhar essa mentalidade de que quanto menor você é, mais importante é você acertar.
né? Então, ela vai mostrar para que aquele animal está programado. Então, ele vem igual uma ficha técnica de um carro. São tantos cavalos, tanto de torque, né, a capacidade de carga, só que você precisa dar condições para aquele animal chegar. Então, se você der as condições necessárias, ele vai desempenhar dessa forma. Então, a gente tem condição de informar isso tanto com uma bezerra de leite como com uma bezerra de corte, a partir do nascimento, vamos dizer assim, né? Hoje, as bases de dados onde a gente compara essa informação já estão bem evoluídas, vamos dizer assim. Inclusive, no Brasil, a gente não perde nada para os Estados Unidos ou para a Austrália, a tecnologia que vamos dizer, parelha. Então, é isso que a gente fornece. A tecnologia é complexa? É complexa. É uma coisa de nanotecnologia, que foi desenvolvida por uma empresa, uma multinacional de mais de $1 bilhão. Mas eu acho que não é essa conversa que a gente tem que levar para o criador. A gente tem que levar o uso prático. O que acontece na prática, Exato. né? Perfeito. Como que usa, qual que é o resultado, como é que você ganha dinheiro com isso. Ô, Thiago, e sabe que a gente está vendo na nossa região aqui? Tem muita gente hoje plantando e confinando o gado, tá? Então, assim, a nossa região a gente tem visto bastante, né, Silvana? Sim. Os criadores estão até confinando o gado. No caso do genoma, então, para esse criador que faz ele preso, é muito melhor ter um genoma, porque ele vai saber a velocidade do gado dele também, não? Essa é uma outra conversa que eu sempre trago um componente cultural para isso aí. A gente costuma ir para os Estados Unidos pelo menos uma vez por ano, né, se reunir com a equipe global, né? A Neogen é uma multinacional que tem laboratórios de genômica e presença em 6 países e presença, né, com venda efetiva em mais de 140 países. Então a gente junta o pessoal lá para trocar experiências, ver os novos produtos sendo lançados. E o principal que eu enxergo ainda é uma mudança de cultura. Hoje, se você for comprar uns bezerrinhos de corte, você vai pagar baseado no quê? Geralmente é no valor de mercado de bezerro, ou é a média do peso. Né? Você não consegue fazer uma diferenciação de pagar mais por aquele animal que desempenha melhor. E esse tipo de cultura já existe nos Estados Unidos. Inclusive, existem testes para animais de confinamento. Você paga para ver se aquele animal que vai morrer vai desempenhar mais ou menos dentro do confinamento. E baseado nessa informação, você sabe que ele vai durar tantos dias lá, mais ou menos, quanto que ele vai custar, porque uma diária de confinamento custa aí seus pelo menos 7, 8, 9, 10 reais, dependendo da região, da disponibilidade de subproduto, enfim. Então, essa mudança cultural, onde eu vou comprar bezerro teu, eu falo assim, eu vou comprar, mas eu vou pagar baseado no que der no teste. E você vai ter que me permitir arrancar uma amostra de pelo de cada um, levar para o laboratório e vir lá e falar assim, nesse aqui que é o melhor eu pago tanto, no meio eu pago tanto, e olha lá se eu vou querer levar ao fundo dos seus bezerros. É o que a gente está falando também. Hoje a vaca de leite também já começou nesse patamar. Sim. Então, né, que a gente Sim. falou até da associação, Sim. que antigamente valia muito papel, né? O cara tem um registro, a mãe, não sei o quê, mas hoje você consegue provar que a filha dela ali, sem pegar a família inteira, já chegou ali na mãe, você já sabe o grau que ela vai desenvolver. Isso vai ficar muito importante, é o que você está falando. Daqui a um tempo, até os bezerros que vão nascer, com o genoma ele já vai valer mais. Exato. O papel hoje vai mandar mais do que tudo, você não acha também? Sim, isso é uma realidade nossa já, né, Thiago? Se a gente Gado de pega no leite. corte hoje, quantas fazendas de corte que nós temos aí no Brasil, que são clientes, parceiros nossos, que já tem um trabalho desse já. Né? Isso já vai... Isso já é uma vai realidade. trazer a conversão No leite, alimentar, né? Nós estamos andando na frente. Não chega, o genoma não chega a pegar conversão alimentar, tudo. Sim. Porque No corte não tem tantas características como você pega, por exemplo, avaliada no CDCB, né? No leite. No leite. Nesse caso de genética, ele sempre andou um pouco na frente e a gente acaba seguindo esse caminho e fazendo algumas adaptações. Mas só para te dar um panorama de hoje, como é que é mais ou menos a distribuição aí, para a gente o corte é mais forte, a parte de genética de corte é o carro-chefe de segurar no faturamento aí dentro do mercado brasileiro, que é um mercado que já está mais maduro. Assim como o mercado de leite já está mais maduro, o pessoal crioulandês, Jersey, né, que está investindo, ele precisa da informação o mais rápido possível. Né? Já não tem mais aquela história de recriar bezerra, né? A conversa que vocês tiveram aqui, que eu vi hoje de novo. Foi essa. Para não repetir. Agora, no corte, o pessoal já está usando como rotina e hoje está muito difícil você vender numa exposebu, numa expogenética, um animal
um touro que não seja genotipado. É porque é uma coisa até que eu queria saber de vocês. Porque na vaca, o Samuel, você também deve saber, que antigamente a vaca grande ela é bonita, né? A vaca holandesa grande é bonita. Mas hoje ela já baixou. Hoje a vaca mediana, por causa da conversão. No boi de corte também já começou a acontecer isso, o animal começou a diminuir para ganhar peso mais rápido ou não? A genética não chegou nesse ponto. Ele ser um Eu tenho pouquinho uma menor. dúvida. Eu tenho Assim, uma me história fala longa qual, Essa história é Fala quais, demais. assim, bom, vai fazer o genoma de um bezerro, tá? Quais características dentro do corte que o genoma dá para o produtor? Quais são as informações que vem? Assim, para o produtor que não entende de genoma, que um genoma vai dizer para ele do bezerro de corte dele? Assim, quais características que levanta, que vai, né, ajudá-lo na ficar ou Acelerar o desempenho não? dele. Exato. Basicamente pega tudo que tem de leite, mas vira para o lado do ganho de peso. Então você vai ter características maternais, que são muito importantes para quem faz cria, né? A idade ao primeiro parto da novilha, a capacidade de sobreviver no rebanho, que é a tal da stayability, o próprio materno, influência materna no peso do bezerro, então características da categoria maternal. Depois você vai ter as de crescimento, peso a desmama, peso ao ano, né, ganho de peso pós-desmama, que é uma questão muito importante. Depois que você desmama o bezerro, como é que ele performa sozinho, sentar no pé da vaca. Aí entra algumas características funcionais ou relacionadas à precocidade sexual, né, circunferência escrotal, e características de carcaça. Então, dependendo do produto, se é para taurino ou do Nelore, varia um pouco o número de características. Né? A gente tem 17 no produto de taurino hoje, vai para 22, 23 na próxima atualização agora da versão 2 do Nelore. Então, depende muito da raça, né? O foco, por exemplo, que você dá numa raça Angus é diferente do que você dá na raça Nelore. O Angus está sendo selecionado há mais de 200 anos. Né? A idade que uma novilha Angus emprenha não é problema para eles. Agora, para o Nelore, na média nacional, ainda é problema. A grande maioria está emprenhando aí com média de mais de 2 anos. Que era 3 a 15, 20 anos atrás, isso está gradualmente está descendo, né? Tá evoluindo. Agora, sobre a pergunta sobre a vaca grande, a vaca menor, O touro maior e menor. veja como a contradição. Na década de 70, 80, houve uma seleção muito grande no gado de corte, principalmente no Nelore, para peso adulto. O campeão da exposição de Avaré, o campeão da exposição de Uberaba, era o mais pesado, sempre o mais pesado. E esse número foi crescendo, crescendo. Eu já trabalhei em central de inseminação onde eu vi touro de 1.500 quilos. Um peso adulto. E quando você seleciona para essa característica, você aumenta muito a manutenção. Você está selecionando animal, não é nem V8, é V12. Porque para chegar no ponto de abate, ele vai levar 4 anos. Assim como a fêmea, a irmã dele, vai levar 4 anos para emprenhar. Então, esse tipo de seleção era o que era feito na época visualmente, você mirando o animal mais pesado lá em cima, vamos dizer assim, atrapalhou muito a maturação e a lapidação de um Nelore eficiente, vamos dizer assim, porque jogou para extremo. A gente não estava olhando a composição do peso, o que era osso, o que era carne, né, músculo e o que é gordura. Simplesmente é peso. Né? Então, aquele animal, a perna grande, muito alto, muito comprido, mas pouco descarnado, ele acabava sendo um campeão e ele vendia muito sêmen. E essa genética vai se espalhando, né, para o rebanho comercial. A partir do momento que os programas de avaliação nasceram e começaram a olhar para aquele animal que cresce rápido, ele não vai ficar com 1.500 quilos porque ele vai terminar antes. Ele vai pôr gordura mais cedo. E aí começou o conceito das 16 arrobas, né, animal que terminava rápido, ciclo mais curto. Mas hoje o mercado está pedindo outra coisa, está pedindo de 20 arrobas. E aí eu já entrei em algumas discussões aí em reunião de programa de avaliação, que vocês pregam uma vaca de 14,5, 15 arroba, mas você quer que ela vai parir um boi de 22, não dá para fazer seleção por sexo, né? O macho não vai nascer maior que a fêmea e crescer mais que a fêmea. Então tem que chegar num meio termo aí, onde você trata os animais pela eficiência. Aí que entra o que você comentou, eficiência alimentar. Talvez uma vaca de 550 quilos, ela pode ser mais eficiente do que uma de 450. Só que você precisa medir, você precisa ter uma ideia disso aí. Não é só o peso final dela, mas se ela tem capacidade para chegar em 550,
o filho dela, o macho, ou o irmão dela, o macho, também tem capacidade para atingir esse peso lá na frente. É essa pergunta que eu te fiz, porque assim, na nossa região, né, temos vários confinamentos, mas é mais de gado a pasto. Então, assim, às vezes ele vai ter um genoma que ela vai chegar, mas ela não vai chegar se ele não der o que tem que dar Sem também. Vai ambiente. soltar pasto, sem proteinado, sem nada. Então, assim, o genoma vai ensinar ou vai, né, detectar o final do animal, mas se o produtor também não fizer o dever de casa, o genoma não faz milagre, essa é a verdade. Exatamente, Vandinho. O genoma não faz Não faz milagre. milagre. Nós vamos identificar quais são os superiores, os inferiores, o grupo mediano, mas ele não faz milagre, né? Isso é muito comum também, Thiago, né? Pegando esse ponto aí, da turma mandava, né, aos animais de genética inferior, no caso do leite, insemina a vaca holandesa ou a vaca mestiça lá com Angus. Beleza, inseminava, né, que os animais inferior geneticamente. Depois nascia aquela bezerrinha, o machinho, a fêmea lá. Vamos recriar agora que nós vamos vender. Aí encosta no canto da fazenda, né? Esquece e acha que vai virar um boi de marmoreio, que vai entregar lá suas 30 arrobas, 20 arrobas. Não vai, por quê? Ele não tem, ele precisa de boia, ele precisa de cuidado. Isso está sendo comum, o que a gente tem visto aí nas propriedades. Mas eu usei aqui que todo mundo está falando para usar na vaca que repete cio, na vaca. Mas faltou comida, faltou alimentação. Então, seja, mas genomicamente lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O genoma Tem te que ter dá o comida. parâmetro, né? Exatamente. Te dá o parâmetro de onde você pode chegar. Mas é igual o leite. Leite entra pela boca. Eu acredito que o corte também é muita Sim, coisa, né? E no corte nós estamos falando da parte mais nutricional, o impacto na questão do frigorífico. Agora, sim. nós formos no leite, nós estamos falando da parte de consumo de alimento, nós estamos falando de conforto, se esses animais estão confinados, nós temos capacidade de alojar mais animais ou menos animais. Por exemplo, se está numa cama de freestyle, se eu tenho animais de estatura elevada, esses animais tendem a ter mais problema de conforto, porque elas não vão caber naquela cama. Exatamente. Se eu estou dentro de um compost, a mesma situação. Se nós estivermos trabalhando com metro quadrado de vaca por compost, se eu tenho vacas mais pesadas, essas vacas tendem a ocupar mais espaço. Aí nós vamos ter um problema de competição por espaço, porque são vacas de tamanho mais elevado. Na outra. Na Holanda foi feito um trabalho, um estudo com mais de 560 mil vacas. E eles viram que as vacas que mais duravam dentro do sistema de produção eram as vacas, no caso de leite, tá? As vacas de 1,46 m a 1,48 m. Eram as vacas mais de estatura mais mediana. Essas vacas sobreviviam mais dentro do sistema de produção. Então, isso aí a gente tem que... E no dia a dia, na prática, a gente vê que essas vacas mais medianas, mais equilibradas, no caso do leite, muito comum. E no corte, eu acredito também, né, Thiago? Por isso que eu te perguntei da conversão, entendeu? Porque então é muito importante. De repente vai ganhar mais gordura, vai ter mais carcaça, é uma coisa que... Isso vai mudar também, né? Até a pedida do cliente, que é no consumidor final, vai melhorar a carne também. Eu acredito que está melhorando, mas eu acho que nessa questão de ambiente, né, que é o que você dá de condições para o animal desenvolver, a própria natureza ensina. Na década de 90, importaram sêmen de tudo quanto é raça de taurino, continental, britânico, que tinha para importar. Sim. Era a moda do cruzamento industrial. Eu cheguei a ver touro Angus puro em pasto no Mato Grosso, tentando sair de dentro d'água por um minuto. Eu peguei muito isso. 2002, 2003, quando não tinha nem ATF. Nós juntávamos o gado lá no Vale do Araguaia para fazer o rodeio, Thiago. E o pessoal tentava colocar um taurino britânico no calor do Mato Grosso, 42, 44, 45 graus. A natureza ensina, o boi morre, o touro morre, né? Então é por isso que o taurino está concentrado do Paraná para baixo, de São Paulo para baixo, e o zebu está do meio para cima. Então não adianta você querer criar ou andar num V8 com gasolina adulterada. Não consegue. Então é por isso que existe essa necessidade de você olha para o teu ambiente e ver o que dá para criar ali. Porque você não vai conseguir criar gado chianina, marquigiana, que é uns elefantes italiano, num gramão ou numa braquiária ruim, porque ele vai demorar 10 anos para chegar no peso e para pôr gordura. Então a ideia de você olhar o teu ambiente e ver o que dá para criar lá, ou você adapta o ambiente ao gado, ou o contrário. O gado é mais barato e mais fácil de adaptar ao ambiente do que o contrário, a não ser que você vai ter que partir para confinamento, né? Vai ter que partir para pastos cultivados, suplementação.
Então é uma escolha que você tem que fazer na hora que você vai repensar o projeto pecuário. É que nem eu falei, a natureza ensina. Não adianta você ter touro Angus no calor de 40 graus, mesmo Nelore no frio Mas, de 0 grau, né? ô, Thiago, uma coisa que você falou pra gente que eu não sabia. A Neogen tem genoma de tudo, de várias coisas. Como é Mas que de funciona? tudo Vários. ainda não, mas Quase tudo, bastante né? coisa a Quase gente tudo. tem. Como ela é uma empresa que nasceu de um laboratório de pesquisa, né? A Genômica entrou na Neogen, ou a Neogen entrou na Genômica em 2010. Vocês devem lembrar daquele laboratório que sequenciou a primeira vaca, que era uma vaca aérea, gerou até uma reportagem no Fantástico na época. Fez o primeiro sequenciamento genético, né? O genoma, na verdade, o genoma é a leitura de todos os genes do animal, né? E é o que a gente fala de genômica, é a tecnologia ou o estudo do genoma. Então, esse laboratório saiu da Universidade do Nebraska, em Lincoln, onde hoje é a nossa sede de genômica. Em 2010 foi adquirido pela Neogen. E como vinha com um perfil muito de pesquisa, já vinha trabalhando em várias áreas, não só no bovino. Aí em 2012 a gente comprou a marca Aigenes da Merial, que já havia até no Brasil, já havia teste disponível na década de 2000, no início. E fomos andando com isso e assim, o foco, ou vou dizer que é o foco, mas o carro-chefe seria o bovino, corte e leite. Depois a gente tem suínos, aves com volumes muito grandes. Aí entra uma parte um pouco mais de pesquisa, que é a aquicultura, e aí você inclui várias espécies de peixes, camarões, você, lhama no Chile a gente tem, no México tem algumas outras raças, ovelhas na Austrália e na Nova Zelândia, é um mercado muito grande. Isso só porque eu tenho de cabeça aqui, porque tem muita coisa que se você entrar no site lá, você vai ver que tem muitas outras Eucalipto espécies, também. eucalipto, soja, muitas plantas assim disponíveis também. Até insetos, se você for ver, e a gente já fez muito desenvolvimento de produtos, Na né? verdade, ela é uma central de pesquisa mesmo, Não, né? não, é uma Uma empresa empresa privada com privada. capital aberto na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, mas é que assim, ela tem um perfil muito de pesquisa porque veio de uma cultura de pesquisa. Vou te dar um outro exemplo. O nosso chip de marcadores, né, ele é fabricado por uma empresa que é a Illumina, mas a gente pede para a Illumina colocar os marcadores que a gente escolhe. E o nosso chip de zebu é separado do chip de taurino. Então, no holandês, roda num tipo de chip com um certo número de marcadores e eles são diferentes daquele do zebu. Então, foi um projeto de pesquisa desenvolvido no Brasil com animais Nelore, com animais Gir, com animais Guzerá, Tabapuã, porque a gente entendia que o que tinha sido estudado para o taurino não eram os mesmos marcadores que importavam para o zebuíno. Então, a gente construiu do zero um chip de zebu. Né? Leva tempo, tem muito investimento para a gente ter isso, mas a gente acredita que isso faz diferença na ponta, porque a gente só importar aquilo que vem da pesquisa do taurino, a gente percebe, assim, eu percebi que isso não dava certo na década de 2000, quando a gente usou alguns produtos genômicos que simplesmente não diferenciavam os animais. Eu trabalhava numa central de sêmen, a gente fez o teste na época e o resultado foi exatamente todos iguais. Quer dizer, a gente investiu num teste que não conseguiu diferenciar o melhor do Do pior. pior. Então, por quê? Porque isso estava calculado para raças taurinas, né? Então, a gente precisava ter uma tecnologia desenvolvida especificamente para o zebu aqui no Brasil. E você acha que hoje tem uma raça que ela vai evoluir cada vez mais? Você acha que Para o pro nosso nossa ambiente realidade, aqui? para o Brasil. Hoje o zebuíno é o caminho do corte? Olha, que eu falei para Sabe, vocês, tem a questão regional. a gente pensando no clima tropical aí, né, centro-oeste e tal, eu já vi uma evolução enorme, tanto no Nelore como no gir leiteiro, por exemplo. O gir leiteiro hoje no Brasil, ele é o maior banco de dados genômico do mundo e tem outros países que vêm procurar a associação aqui, a Embrapa, para poder avaliar os seus animais, que estão lá em outro país, mas que não existe um banco de dados disponível para eles fazerem essa comparação e ter um resultado. Então, a evolução do gir leiteiro, você pode falar até melhor que eu, você está nesse negócio há mais tempo que eu, mas a evolução do gir leiteiro é muito grande. Assim como a evolução do lado do corte nas raças zebuínas. O Nelore, que é o que a gente trabalha mais de perto, em 2001 a gente tinha um touro numa fazenda de ponta aí, que 60% das filhas dele emprenhavam aos 16 meses. Isso era revolucionário.
revolucionária, porque a média de fazendas que trabalhavam com genética era 2 anos e pouco, né? Primeiro parto ali perto dos 3 anos. Hoje a gente tem fazendas que trabalham com genética emprenhando novilhas Nelore com 12 meses. E não são poucas, são várias. E essa semana que passou eu tive com pelo menos ali uns 30, 40 criadores que têm essa genética dentro da fazenda deles. Né? Bem precoce, né? Novilhas bem precoces, de 12 a 14 meses, ele está emprenhando tudo. E se não emprenhou até os 14, não serve para o rebanho dele, ele descarta. Ele só faz reposição com super precoce. E custo também, porque ele tem o rebanho. Isso eu vi ao longo dos últimos 20 anos, quem está trabalhando com seleção, usando todas as ferramentas, né? Selecionando o lado do macho, o lado da fêmea, trabalhando um descarte de animal por produção, por reprodução, conseguiu chegar. E hoje o Nelore tem fêmeas e tem touros que produzem filhas que têm potencial de emprenhar quase a metade, ou exatamente a metade do tempo. do que era há 20 anos, né, de 24 para 12 meses. Isso é evolução, né? Isso é uma evolução muito grande, que traz alguns probleminhas também. Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta. E só pegando aqui, Vandinho, que o Thiago falou do GIR, uma coisa, Thiago, muito importante, as doadoras GIR que precisavam encerrar uma lactação para se tornarem uma doadora, certo? Hoje tem bezerras se tornando já doadora com genoma. O criador vai lá, faz um genoma dessa bezerra GIR, ela dá um valor genético dentro dos critérios dele, ela já passa, ou seja, vai no que você acabou de falar, parte econômica, ou seja, ele fez um investimento, em vez de ele esperar aquela bezerra virar uma vaca, parir, encerrar uma lactação, fechar uma lactação para ele ver se ela pode atingir lá os seus critérios, principalmente produtivos, para ele pôr ela como eleger ela como uma doadora, hoje já está mudando. Quantas fazendas nós temos parceiros aí que o grupo de doadoras são animais, são novilhinhas. Novilhas. Então, ou seja, o ganho que essa fazenda, o ganho genético, ou seja, evolução, investimento. Você que está no leite, fala uma coisa, você acha que se a gente tivesse investido no Guzerá, igual se investiu no Gir Leiteiro, a gente estava bem na frente? É uma raça fantástica, né? O Guzerá é uma raça, para quem conhece, uma raça que se a gente formação pegar, de tetas, é milenar, né? É uma raça milenar, ela tem uma capacidade de padronização dentro dos cruzamentos dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com Guzerá em algumas regiões do Brasil, com cruzamentos no Jersey, cruzamentos no holandês, que é o mais tradicional, mas também outros cruzamentos. Quando você, tanto no leite quanto no corte, né, que nós também temos que falar nisso, mas independente seja no leite ou no corte, é uma raça que responde muito bem. Ela padroniza, ela tem uma capacidade de padronização muito impressionante, tá? E no Guzerá hoje, a gente começou alguma coisa, né, Thiago? Mas ainda está no começo ainda, sabe? Já está algumas coisas engatilhado, mas a gente gostaria talvez que estivesse como o GIR, no volume que Exatamente. a gente tem no GIR, como a gente tem em outras raças. Isso é uma outra coisa muito importante, Vandinho, a gente ressaltar que as pessoas acham que o genoma é feito só no holandês ou só no Nelore. Não. Nós fazemos hoje, a maioria dos programas hoje de Nelore, né, Thiago? Thiago pode falar muito melhor, somos parceiros, né? Sim. Somos nós que fazemos hoje a Neogen, no Angus, no Brasil, a raça holandesa, a raça Jersey, enfim, nós atendemos aí as principais raças desse país aí. Então, assim, né? Especificamente sobre o Guzerá, a gente atende o pessoal, principalmente do Centro Brasileiro de Melhoramento do Guzerá, desde 2020, além do pessoal que faz via BCZ também, né? Aí, corte e leite, mas o que eu vejo alguma diferença é que às vezes alguma raça depende muito do criador individualmente e outras quando conseguem fazer uma agregação do coletivo, né, e todo mundo ir para o mesmo caminho junto e definir, nós vamos focar nessa característica, vamos colocar ponderação de índice, vamos cortar esses animais que não têm esse mínimo para poder gerar touros jovens ou teste progênio, enfim. Quando você tem essa organização, o negócio vai mais rápido. Se não, fica dentro de cada fazenda, de cada criador, de cada técnico que coloca a sua estratégia, né? Aí é o toque de cada um. Então, com certeza você vai ter fazendas de Guzerá leiteiro que tem uma performance fantástica. Mas não são todas, ou não é tanto como teria se fosse um modelo mais coletivo. E esse modelo coletivo acho que faz muita diferença quando você coloca todo mundo para andar na mesma direção. Porque essa pergunta, que o GIR,
pensa assim, né? O Guzerá tem uma conformação de teto maravilhosa. Se ela tivesse sido evoluída igual o Gir, a gente estaria aí bem acabado, que ela tem altura, estatura, garupa, o Guzerá, que eu digo. Então, Mas assim, ele seria um tudo gadaço seleção. também, né? Isso é passível de seleção. Se aumentar teto, você diminui teto, herdabilidade mais alta, você conserta garupa, você vira. Desde que você tenha o critério e fale assim, nós vamos procurar agora animais com essa característica, essa característica, essa característica. Vamos fazer. Leva tempo? Leva. Hoje você tem técnicas como transferência de embrião, né, TF, FIV, genômica, para acelerar isso daí. Mas você consegue mudar o perfil do animal em alguns anos hoje, né? Sim, sim. E quando o Thiago fala de herdabilidade, isso são as características mesmo transmitidas aos seus descendentes, às suas Pai, progênies, né? mãe. Então, Isso. umas características, nós falamos até da outra vez, características de maior herdabilidade, ou seja, de uma geração para outra a gente já viu um impacto muito grande positivo. É só para ficar claro, a herdabilidade, o que é? É um número, né? Geralmente está ali entre 0,1, 0,2, as mais altas entre 0,4, 0,5. A herdabilidade nada mais é do que aquilo que se manifesta por culpa da genética, né? Que não tem tanta influência do ambiente. Então, com herdabilidade baixa, se você der um bom ambiente, vai ok. Com herdabilidade alta, a variação do ambiente influencia menos na manifestação daquela característica. Então, as de herdabilidade alta são mais fáceis de você imprimir naquele rebanho, naquela população. Então, tudo é passível de seleção, né? Se você olhar o Angus durante os últimos 100 anos, ele já foi pequeno, ele já foi grande, ele já foi pequeno de novo, ele já foi médio, ele já foi grande. E ele veio evoluindo conforme era a tendência do momento lá, mas eles vieram moldando o gado conforme as demandas, né? Se você olhar o da década de 50, era tudo nanico. Da década de 70, pareciam uns elefantes. E foram, até chegar no modelo que eles consideram ideal hoje, apanharam muito porque tinha pouca tecnologia para fazer. Era olho, era fita de medir perímetro torácico, Precisão. enfim, pouca balança, pouca tecnologia envolvida. Mas hoje os caras chegaram num nível que tá um absurdo. Eu queria saber a sua opinião e do Samuel. Vocês acham que para o produtor é mais fácil ter uma linha pura ou um choque de sangue é melhor? Na minha opinião, depende do objetivo. Depende do objetivo. O objetivo ele é muito importante. Não adianta eu falar de que eu vou trabalhar com um F1, um meio sangue, independente se é leite ou corte, se o meu objetivo não é aquele. E é o mesmo também ao contrário. Eu vou trabalhar com uma raça especializada, se eu não dou condições, eu não tenho objetivo, eu não sei o que eu quero. Então, eu acho que antes disso, Vandir, na minha opinião, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Não, mas é que eu tô te perguntando, porque a gente vê Tá. muito cara cruzar-se Angus com Nelore. Vamos soltar pro Então, pasto, que o pensamento do cara é, não, o Angus tem uma carcaça maravilhosa, e o Nelore é o acabamento. Mas o Angus já não mas anda ele tanto. exige, mas o Angus ele já vai exigir parte nutricional, parte de clima. Então, ou seja, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Se eu não dou essas condições, esse animal não vai ter o desempenho. Percebe? Não, sim, é o que eu tô te perguntando do genoma. Sim. Porque, assim, é mais fácil, meu pensamento, se ele trabalhar numa linha, porque duas linhas fica difícil dele entender. Igual para você, um genoma para você, que ele vai ter Angus com Nelore, Angus com Tapapuã, já vai ser uma coisa complicada para ele fazer um acasalamento depois, não? Não, porque hoje, na questão de genômica, nós temos hoje produtos que nós pegamos os meios-sangues. Nós temos a gente base que pega o animal meio-sangue girolando. Nós temos no gado de corte também, né, Thiago? No de corte, no Angus aí, que pega aí, que tem o taurino com taurino. Então, assim, nós temos aí ferramentas também para trabalhar com esse realidade, pensando em genômica. Agora, nós precisamos de ambiente, nós precisamos de outras coisas. Percebe? Eu acho que essa discussão de raça pura ou cruzado é uma coisa muito mais ampla do que até fora da genômica. Sim. Porque dependendo de como você cria o animal, independente da composição racial, eu acho que o conceito de raça pode ser que em alguns anos também seja indiferente. Eu tenho um colega, um amigo que trabalha com carne de qualidade que ele não se importa com a raça do animal. Se é meio sangue, se é 3/4, se é Angus com isso, Angus com aquilo. Desde que traga aquelas características de carcaça que ele quer, o marmoreio que ele quer, a cobertura de gordura que ele quer, porque tirou o couro, tá tudo igual. Né? E essa questão de vou cruzar ou vou explorar a heterose, que vem de graça, esse negócio, esse conceito de heterose vem de graça, custou caro para muita gente, na verdade.
É tocado pelo... Porque qual que é a esperança de uma pessoa que entra num cruzamento industrial, né, que é um nome também que foi criado, não sei por que que é industrial, Só desligar. é que o Angus vai corrigir todo o problema daquela vaca Nelore de fundo. Porque onde você vê o pessoal jogando sêmen de Angus? Nas piores vacas Nelore. Então, tudo bem que você pode trazer o melhor sêmen de Angus do americano e jogar numa vaca Nelore que já é ruim para os seus padrões, que, vamos dizer, grosso modo, metade da genética vai vir dela. Então, o touro não pode ser responsável por corrigir tudo aquilo. E outra, o bezerro que vai nascer, ele é muito mais exigente, ele vai mamar muito mais naquela vaca Nelore e muito provavelmente ela não vai reconceber se ele não tiver um ambiente muito bom. Né? O bicho come mais, ele mama mais, ele vai secar aquela vaca, ele vai ter um monte de problema, como o pessoal teve muito no começo do É por uso, isso né? que eu tô te falando. Esse negócio de cruzar muito sangue é uma coisa que vira problema também depois. E aí perde um pouco do que Do vai foco, usar. né? Tem gente que eu já cheguei em fazenda que o cara cruzava uma, duas, ia para 3/4, depois ele jogava uma outra raça, até o ponto que não existia mais o que recomendar para ele. A recomendação foi: vende tudo e compra. Começa de novo. Começa de novo. Você começa a entrar na segregação gênica também, né, Tiago? Você vai cruzando aquilo mestiço com mestiço, aquilo ali vai vir segregação. Tudo cobra, né? Perde o padrão. Aí você começa a perder todo o padrão. Padrão reprodutivo, padrão reprodutivo. Você perde em várias linhas aí quando você tem essa segregação dentro Que é o de um rebanho. conceito de raça, né? Exato. É um conjunto de padrões que traz aqueles indivíduos daquela raça. Então, eu já vi muito tatu com cobra, que nem você falou, que não tinha mais saída. O que cruzar ali, o que jogar ali. Você vai fazer mais vai ser a quarta, quinta raça que você vai colocar. Então, chega uma hora que é impossível até fazer uma recomendação técnica, então. E isso também é muito regional também, tá, Vandinho? Nós temos que ter muito essa atenção também de regiões. Se a gente pega uma região mais leiteira, vamos pensar, nós temos mais aquele macho tendendo a mais vindo do leite, né? Você pega algumas bacias leiteiras do Goiás, aqui em Minas mesmo, você tem muito mais esse macho a campo lá, esse tourinho, esse garrote, com mais tendência de um animal mais mestiço. E às vezes a pessoa acha, só lá a pelagem branca lá é Nelore. Muitas das vezes é anelorado, que tem um pezinho lá atrás e numa Misturado. base. Então nós temos que ter muito esse cuidado Exatamente o que eu também. tô te Tá? falando. Isso é muito comum aqui na na zona da região- mata. A zona da mata é tradicional eu vejo nisso muito, aí. Tá? Muito. colocarem no curral um touro Nelore para que realmente ele faça vaca de um leite. bezerro. Era rentável, até era comercial. Hoje a gente não vê esse interesse, justamente porque chega no frigorífico, esse boi hoje não é um boi não é um animal que é aceitável na hora do abate, porque realmente ele não dá as características que hoje o frigorífico está exigindo. Porque tudo é foco, né? O chamado beef on dairy, não sei se chegou, acho que você não chegou a comentar. Não. O que é beef on dairy? É o bicho Nelore em cima das vacas leiteiras, só que com um nome bonito e uma tecnologia que veio dos Estados Unidos, uma prática, né? Não é nem uma tecnologia. Nos últimos 5, 6 anos, o crescimento da venda de sêmen de corte nos Estados Unidos se deu para uso em gado e leite. Por quê? Porque alguém percebeu que o produto de Angus com Nelore dava uma baita numa carne boa, o bicho desempenhava bem no confinamento e o cara acreditou e teve coragem de sair comprando meio sangue Angus Nelore. Então, o rebanho americano, nos últimos 5 anos, está diminuindo. Está no patamar da década de 60 hoje. Menos de 90 milhões de cabeças. Mas o crescimento da venda de sêmen de corte só vai para cima. Por quê? Porque está sendo usado no gado leiteiro. Já existem algumas iniciativas em algumas cooperativas no Paraná, inclusive, de montar centros para comprar esse tipo de bezerro. Porque o confinador que está acostumado a comprar o Nelore ou meio sangue, ele torce o nariz para esse bicho. Mas a hora que ele comprar um lote e for bem, aí vai começar a vender mais sêmen de corte para pôr no leite. Então nada mais é do que aquela prática de pôr o Nelore, só que aí você está usando uma genética Angus, né, para mais crescimento, é um animal que vai dar mais pesado, que vai dar uma qualidade de carne melhor. Só precisa de alguém ligar essa cadeia entre o frigorífico e o produtor, acreditando na performance desse produto. Ele vai ser bom como um Angus? Não. Mas vai ser aquilo que se espera dele. É um alinhamento de expectativa. Mas assim, lá na fazenda, nós fizemos muito isso. Pegamos as vacas holandesas e fizemos um lote de Angus. Ficou um troço fantástico. Pois é. Ficou um gado bem bonito.
O europeu bem Sim, atrativo é mesmo. interessante o cruzamento. O cruzamento, nós estamos falando de duas raças aí de mais tempo de melhoramento genético no mundo. Angus e o holandês aí, quando a gente também pega, muito comum esse cruzamento. Então, não tem como Não dá muito sair errado, não. É, Tá? Não fica, tem como, fica não. bonito. Nós chegamos Só a ver que isso no precisa de Paraná suporte, também. precisa de No suporte. Não, tem que ter Paraná eles comida, Tem que usam ter muito boia, tem isso. que ter manejo, E- porque e- senão não É o vai. que você falou. Ele precisa de ser. No início ele precisa ter um arranque, senão ele não evolui. Sim, Não. não vai. Ele no início dele, né? Você vai mamando. A Aí você põe uma exigência dele. vacada que não tem leite, por exemplo, uma vacada Nelore, não tem leite. O bicho tá lá mamando, não, não sai leite. O no bicho- mínimo você 8 não é o litros por contrário, dia, não é fazer tem na, que na ter. Nelore o Angus, e sim na holandesa, Holandesa. porque você tem a possibilidade de tratar. E foi ali diferente, o- estava confinado, preso. Não soltou foi a pasto, Exato. aí Teve um é- carinho a mais. Aí você vê que ele Objetivos evolui. diferentes, É. situações diferentes. Tanto que ele ficou bem. Você deu um ambiente para ele. Deu, Deu condição. exatamente isso que a gente está chegando no ponto. Que não adianta depois eu te chamar, fazer um genoma e soltar ele pasta. Eu sei que ele vai, fica, vai. Aí desce. vira. Entendeu? Exatamente. E tem uma outra coisa também que a gente tem que colocar, que é uma coisa um pouco polêmica, é o que fazer com o macho leiteiro. Todo Vocês mundo têm torce. propriedade, é. e aí? Todo mundo torce. Então, nós temos, isso também é uma realidade, realidade. que ela está com nós e nós temos que dar, né, um direcionamento. Então, assim, é mais uma oportunidade de negócio que o produtor tem. Vai desde que. começar a chegar né? a pressão de todos os lados Exatamente. também, né? Já está chegando. Já vamos dizer está. Questão de bem-estar animal, questão dos próprios laticínios hoje que estão em cima, enfim, todo mundo está. É um caminho sem volta. É um ser vivo, você também não pode largar aquilo de lado. Então Exato, você tem que exato. Não, tratar. e eles são Exato. são uma gracinha, né? São. Mas eles vão muito bem até os 4 meses depois, eles não vão de jeito nenhum. Ele tem que ficar confinado, mas você sabe, Exato. como é que você vai O- confinar o 20 macho- boi holandês no Você cristal? levantou, viu? A vaca pariu, já levantou, pode saber, é um machinho que tá lá. Não, ele é Eles rápido, são- ele é ligeiro. Eles evoluem bem, depois realmente eles dão uma engasgada para depois Arrancar. para arrancar. Então, assim, é difícil de gerenciar isso. Eu acho que ainda vai evoluir bastante isso aqui no Brasil também. É que a gente ainda é muito de pegar de uma ponta na outra, vamos dizer assim. Os americanos são muito compartimentalizados. É que tem a gente pessoa que faz- só recria, né? Tem pessoa E que só recria, tem pessoa que, assim, que a faz gente só teve, comida. a gente teve a oportunidade de visitar uma propriedade no oeste do Kansas, que é uma região central ali dos Estados Unidos, bem seca, umidade do ar bem baixa, que ela recebe todos os dias carretas e carretas de bezerras que vêm do Wisconsin, né? Nossa, A região, são 12 horas de viagem. Tinha mais de 100 mil fêmeas. Desde bezerra em gaiola até bezerra em idade, novilha já em idade reprodutiva, sendo inseminada assim que eles verificam prenhez, e ela vai parir, ela volta para parir lá no Wisconsin. Então, o cara que tira leite lá no Wisconsin, ele não faz mais malemar a cria, o começo da cria, a recria e a prenhez ele não faz mais. Fica melhor para ele fazer isso, porque tem uma incidência de doença muito menor, clima seco, pessoal especializado. É um negócio de louco, eu nunca vi tanta vaca junta também, né? Porque 100 mil Nossa vacas, 100 mil fêmeas juntas, 100 mil fêmeas holandesas juntas. Mas é uma operação, assim, fantástica, de guerra. E você vê, 12 horas de viagem para ir, 12 horas para voltar, e o cara, o que ele faz? Ele deixa o espaço lá para ele pôr vaca produzindo. É menos Então, um problema, né? ele se especializou em vaca produzindo, pariu, o bezerro vai embora e fica a vaca produzindo. Quando a gente chegar, se a gente chegar num nível desse, né, de compartimentalização ou especialização, cada um especializado na sua área, porque lá no corte também é comum. Eu produzi o bezerro, as bezerras, vendi tudo na desmama, na hora que eu preciso de novilho de reposição, eu vou lá e vou comprar. Isso é muito normal lá. Eles até acham estranho o fato da gente recriar as nossas próprias novilhas. Eles estão começando a fazer isso lá hoje porque estão mais preocupados com genética. Você garante que você sabe, você conhece, selecionou os seus animais. Quando você compra, às vezes você tem pouca informação, você não tem certeza de como vai performar. Você realmente terceirizando, cada um no seu setor, a evolução é mais rápida. E eficiência, né? Especializado. Cada um dentro, porque você eficiência. realmente dominar todos os setores dentro da rede produtiva não é fácil. Exato. Então, Você assim, diminui as variáveis de erro, né? Porque Isso. você setoriza, diminui as variáveis e você se torna mais eficiente.
É isso aí. Então, Silvana, eu vou pedir o doutor Samuel e o Tiago para deixar um recado aos produtores da nossa região, tá? Eu queria que vocês deixassem e explicar um pouquinho o que o Genoma vai trazer de benefício para eles, levando a empresa de vocês para os nossos produtores. Por favor, você que é da região, eu só vou encerrar aqui. Vamos lá. Silvana, Vandinho, a minha resposta a essa pergunta continua sendo a mesma. Objetivo, né? Eficiência. As pessoas, o criador, o produtor entender, mais uma vez, eu reforço, que a genômica ela está aí, ela não chegou ontem aqui para nós, ela está aí para ajudar, para a assertividade do produtor, para a tomada de decisão. É um investimento que, quando ele põe no lápis, é um dos menores investimentos que ele tem dentro da propriedade, para ele tomar a decisão. Vocês, né, a gente ter lá uma bezerra recém-nascida, uma bezerra com poucos dias, ou um próprio machinho, e a gente ali com uma amostrinha de pelo daquele animal, você saber o que aquele animal geneticamente tem capacidade de entregar dentro do seu objetivo. Então, assim, é uma tecnologia aí que não tem o porquê do criador, do produtor, quem trabalha com pecuária, não usar. Né? Nos dias difíceis, os custos estão cada dia mais, mais complicado. Vocês são produtores, vocês sabem aonde o calo aperta. Então, assim, não tem tempo a gente ficar fazendo estoque de bezerras dentro de fazenda. Isso quando eu falo no leite. E no corte, a mesma coisa. Eu tenho que segurar aquilo que faz sentido para dentro do meu objetivo. Para aquilo que não faz sentido, eu tenho que fazer negócio, eu tenho que fazer caixa. E o produtor, ele adora estocar silagem sem ele precisar. Ele adora estocar novilhas, bezerras, sem ele precisar. Então, assim, o recado que eu dou, pegue esse dinheiro que vocês estão estocando e vamos fazer outro investimento. Então, com a genômica, ela já te direciona a você fazer outros investimentos. Uma frase dele no podcast que você gravou aqui, ó, recriar bezerra ruim custa o mesmo que recriar bezerra boa. Sim, e às vezes tem mais caro, Thiago. Não tem sentido você criar animais, recriar ela não vai te dar resultado. Não faz. Você precisa capitalizar em cima dela, né? Manda embora, porque ela não pode deixar descendente lá, a não ser que seja para uma operação que ela vai ser receptor, enfim. Outra pegada. E pior ainda, e nem quer dizer que genomicamente aquele animal é superior. Se eu vacilar na recria dessa bezerra, na recria dela quando novilha, ela também vai, geneticamente, ela é superior. Mas eu vacilei em algum momento na vida dela, ela pode impactar também. Então, assim, a responsabilidade é muito maior. Então, nós não temos que ver nada. Nós temos que tomar a decisão do investimento e tirar o que é bom e o que não é bom. Eu volto a dizer, isso também eu falei da outra vez. Às vezes a bezerra que não é boa para nós, para a propriedade de vocês, às vezes ela é ótima para o vizinho. Porque geneticamente talvez o rebanho dele é inferior em relação ao de vocês. E as pessoas acham, não, aquele animal ali é inferior, ele não serve para nenhum outro rebanho. Não é bem assim. Então, assim, tem muita crença dentro principalmente da pecuária leiteira, mas muita crença ainda também dentro da genômica. E quando a função nossa é tirar essa crença e mostrar o que é fato. Nós temos que separar muito bem isso aí, o que é crença e o que é fato. E, na verdade, esse é o recado que eu deixaria. Quer deixar um recado para nós? Para simplificar o uso, eu acho que assim, a gente sempre... Eu estou há 6 anos na Neogen, vou fazer 6 anos agora, dia 23. E a minha ideia era sempre como simplificar o conceito da tecnologia. Até então, tudo que eu tinha visto ficava dizendo qual que era o SNP, quantos marcadores, gráficos complicadíssimos. E a minha missão sempre foi trazer isso mais fácil para dentro do criador, né? O uso prático. E alguns conceitos que são do tipo... É uma maneira de você comprar tempo. Você não consegue comprar tempo. Mas quando você compra uma informação que você teria só daqui a 1 ano e meio, você comprou tempo, não comprou? Com certeza. E outro conceito também que eu gosto de trazer, que no mercado financeiro é crime, né? Mas informação privilegiada. É comprar tempo e não perder tempo, né? Não perder tempo, mas informação privilegiada no mercado financeiro é crime. A CVM vai lá e dá BO. Mas a gente sabe que se o cara sabe o que vai acontecer amanhã e compra as suas ações ou vende as suas ações aqui, é como se a gente tivesse esse tipo de informação daquilo que vai acontecer no futuro e estamos tomando a decisão antes.
Então, para que esperar 1 ano e meio, 18 meses aí no caso de animais de corte, ou até, às vezes até mais no caso de animais de leite, que precisam produzir para você ver que não era aquele que deveria ter ficado. Então, o custo desse tempo aí é até imensurável. Então, de novo, para propriedades menores, operações menores, que têm muito menos chance de errar, eles podem errar muito menos para garantir a sua receita. A gente tem clientes de 30 vacas Jersey lá em Pindamonhangaba, né, no quintal do nosso laboratório lá. E ele tem as 30 vacas todas genotipadas e vai fazer mais a nova safra agora porque ele quer conhecer o rebanho dele, quer saber quem que ele vai deixar, quem que vai mandar embora. Né? E só o fato de ele vender 2 bezerras, ele paga todos os testes e ainda tem todo o benefício da economia que ele vai ter. Porque realmente você criar um bezerro, né, uma bezerra aí 1 ano e meio e quando chegar ela realmente não te devolver o custo dela, realmente isso é muito caro para o produtor. Hoje que a gente não está podendo perder nada, a gente realmente está aí com custos altos e infelizmente o mercado Exato. não está aí absorvendo os custos, né? É isso que a gente... E o Na Ricardo- verdade, a gente podia lançar um slogan. Se tiver dúvida, vem para Neugênio. Solucionar. E o recado final é: bota esse caboclo para trabalhar, quem for aqui da região, fica à vontade para escutar ele aqui, porque ele está aqui para promover digamos, Esse essa encontro. revolução aí do uso da tecnologia, que ela é acessível e deve estar acessível para todos os criadores. Então não tem essa de só criador grande, não. E o Samuel, que é natural da região aqui, conhece mais da metade da população, fique à vontade para chamar ele aí. Se precisar, nós viemos para ajudar Não, também. aquilo que eu te falei, né? Eu estava te falando, eu fiz contato com todos os sindicatos aqui da região, que seria uma coisa boa de você estar apresentando o seu trabalho, e depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que assim, é uma forma da gente estar levando, né, o podcast também, né, quando a gente começou, é de estar levando realmente informação para os produtores. Eu acho que o sindicato é um bom caminho, porque ele ainda usa o sindicato para tirar suas guias, então, assim, para dar assistência médica para os seus funcionários. Os sindicatos aqui funcionam muito assim nesse sentido aqui da região. Aí eu acho que é um caminho que a gente vai conversar sobre isso aí, que é Não, uma com coisa que eu certeza, trabalhei Silvana, essa com semana certeza. em cima disso, para estar divulgando o podcast e também estar levando essa informação para os produtores pequenos, que eu acho que é uma Sim, forma aí. nós já estamos já iniciando já trabalhos com as secretarias de agriculturas municipais, tá? Porque assim, Ai, que seria uma maravilha, porque já estamos já, tem tá? uma grande Por quê? dificuldade com Nós já isso. temos vários secretários aí de agricultura de alguns municípios que eles entenderam perfeitamente a tecnologia e conseguiram, na visão deles, enxergar Evolução. a evolução do município quando pensa em melhoramento genético dos municípios. Então, É igual, assim, por exemplo, assim, eu falo pelo meu município, que assim, são 48 produtores, e assim, eu fico muito triste de ver que assim, não existe um trabalho da secretaria na evolução dos produtores. Então, assim, isso para mim me deixa muito triste, sim, que eu acho que realmente assim, infelizmente. recebem uma verba razoável e não fazem, principalmente na área de tecnologia. Aí então que eles realmente assim, eles acham que é só arrumar estrada, tá bom para o já tá Tá tudo bom produtor. para o produtor. Não, Sendo não. que é realmente assim, vejo, até acho, não sei se foi com você, com outra pessoa que eu conversei, sobre assim, um trabalho que a Emater poderia, né, tá muito focada para a evolução dos produtores e que eu não vejo isso sendo feito, Por entendeu? falta de apoio também, né? Porque assim, as próprias prefeituras têm essa condição através da Secretaria da Agricultura e não faz. Isso realmente é revoltante. Eu estou te falando aqui com relação à região. Eu não sei assim, outras cidades, não estou te falando assim especificamente da minha Secretaria de Agricultura. Infelizmente, Muda a muito, maioria é assim. A maioria, infelizmente, é isso que você está relatando. Mas tem algumas boas secretarias que iniciativas, são né? diferenciadas, sim, sabe, Silvana? São poucas em relação ao número Porque nós isso, somos. mas Minas Gerais tem o maior número de mas tem municípios. muitas Né? secretarias extremamente sérias aí que estão fazendo um trabalho assim em prol do produtor. Isso aí, felizmente tem, mas poderiam ser muito mais, né?
Então a gente está rodando cada dia num lugar diferente, cada dia num estado, cada dia num lugar, numa bacia leiteira, a gente vê isso aí, sabe? Tem muitos lugares que funcionam muito bem. Infelizmente ainda são poucos. Mas se Deus quiser, isso aí vai A mudando gente aos vai poucos. Tivemos trabalhar. hoje aqui com o Samuel Hilário, com o senhor Tiago Picelli. Foi um prazer. A hora que Prazer vocês foi quiserem nosso. voltar, muito obrigado pelo que bate-papo, agradece. que eu acho que foi sim, de muito válido para todos os produtores. Isso aí, obrigada, tá? E que a gente possa estar conversando e cada vez mais estar aí levando informação para os produtores, para que a gente realmente tenha aí uma evolução do nosso rebanho aí. Sim, nós da Neogen que agradecemos vocês e parabéns vocês pela essa iniciativa belíssima aí em prol do agronegócio brasileiro. Exato. Parabéns. Obrigado, gente. Claro. Papo de alto nível. Obrigado.